Eu não sei se vocês viram, né? Aliás, antes da gente começar, só queria reforçar que quando vocês estiverem vendo esse corte, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, por favor. Isso é muito importante. E, sobretudo, tentar ajudar o nosso trabalho a partir do Apoia-se, tá bom? Então, o link tá aqui embaixo. Bastante gente já ajudou. E aí você me ajuda, por favor! Mas vamos lá, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um lugar incrível, né? É um lugar incrível porque nos proporciona certas coisas, como, por exemplo, um deputado federal que é monarquista, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é o herdeiro do trono, e ele se elegeu deputado pelo PSL, Partido Social Liberal, tá? E aí, vocês estão vendo que teve mais uma denúncia, hoje, inclusive, saiu na revista Piauí, uma denúncia sobre o uso de trabalho escravo em plantações de arroz. Então, essa denúncia, nesses 3 primeiros meses, já foi mais do que 2 anos inteiros de denúncia no Rio Grande do Sul, por parte do Ministério Público do Trabalho. Aí, né, o Brasil é um lugar incrível, não é bom para principiantes. É isso aqui. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que se intitula príncipe, tem colhido assinaturas para extinguir o Ministério Público do Trabalho e as cortes trabalhistas. Então, realmente, né, o monarquista, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança está realmente, né, sendo condizente com a sua ideologia, né, com o seu projeto político. Isso a gente não pode reclamar, porque tal qual na monarquia brasileira, ele também está defendendo a escravidão. Muito bacana, muito legal. Aí a gente começa a ler, né, essa merda aqui. O deputado federal, blá blá blá, tem colhido assinaturas para promover uma proposta de emenda à Constituição que prevê a extinção do Ministério Público do Trabalho e das Cortes de Justiça especializadas na área trabalhista. A informação foi antecipada pelo site Diário Centro do Mundo. A tentativa do parlamentar ocorre em meio a escândalos recentes que envolvem a libertação de trabalhadores em condição análoga à escravidão no Sul e em outras regiões do país. Ele continua. O deputado já recolheu 66 assinaturas para aprovação da proposta. Eu queria muito ver quem que tá assinando essa merda, né? Quem tá assinando essa merda, basicamente, tá ganhando também dinheiro com isso. Ou se beneficia de alguma forma dessa porra. Aí continua. Ao todo é necessário o apoio de ao menos 171 parlamentares para o início da tramitação da PEC na Câmara. A maioria dos apoiadores da proposta... Ó, que surpresa, né? A maioria dos apoiadores da proposta é composta por deputados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, estados onde ocorreram os casos mais recentes de resgate de trabalhadores em situação análoga à de escravos. Então, lembrar daquele também belo momento, né, daquele incrível momento em que o deputado estadual, eu acho, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, basicamente falou que essa galera aí do Nordeste não quer trabalhar, né, que tem que contratar os argentinos. Meu Deus, a gente vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas? Todos eles? Pois é, gata, pois é. Após a libertação de 207 trabalhadores em vinícolas da região de Bento Gonçalves, políticos e organizações defendem veladamente a prática. Veladamente, eu acho que a Carta Capital está sendo fofa. Uma nota da entidade que representa as vinícolas da região justificou o uso de trabalho escravo dado ao desinteresse da população em trabalhar nos postos disponíveis, consequência do assistencialismo estatal. A gente já tem um vídeo sobre isso, né, que a gente viu como a herdeira Luciana Salton, que é a 4ª geração do Salton no comando da empresa Salton, diz que sobrenome não garante trabalho, né? Mas aparentemente o sobrenome garante contratação via escravidão. Contratação, né? Ainda nesse sentido, o vereador Sandro Fantinel de Rio Caxias do Sul, que é esse filho da puta aqui, defendeu os empresários e condenou os trabalhadores explorados em um discurso xenofóbico e racista. Entre apoiadores da PEC estão integrantes da bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, o BBB do mal, o BBB do inferno. Coronel Ulisses, delegado Fábio Costa, capitão Alberto, capitão Alden, delegado Caveira, Cabo Gilberto Silva, Coronel Meira, Sargento Gonçalves, Delegado Ramagem e Pastor Marcos Feliciano. Só a turma boa, só a galera boa, o partido fardado em peso, a galera aí que pede senha do cartão de crédito e fica falando que depois Deus não dá um milagre porque não deu a senha do cartão também. Lembra disso, gente? Quando o Marcos Feliciano falou isso na igreja, ele tá lá no púlpito, aí ele vira e fala assim, o irmão deu o cartão e não deu a senha. Aí Deus não opera o milagre e depois o irmão reclama com Deus. Lembra disso? Essa seleção aqui de pessoas, olha aqui, somente em 2022, mais de 2.500 trabalhadores foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho em condições análogas à de escravos. É o povo de bem, né? É o cidadão de bem, mostrando por que é o cidadão de bem. Bom demais. Aqui, então a gente leu essa notícia, e aí eu tava procurando alguma coisinha pra gente reagir, e eu vi isso aqui. Estão me chamando de escravocrata, mas você quer saber a verdade? Vamos ver então. Qual que é a verdade segundo o deputado Luiz Felipe, o príncipe? Eu sou um príncipe. Minha mãe disse que eu sou um príncipe. Não vai zoar, meu. Monarquia é muito legal. É muito bacana, meu. Eu não sou racista, meu. Meus empregados domésticos são todos negros. Como que eu sou racista? Vamos ver então. E aqui, ó, se alguém reclamar, vai continuar reclamando, porque vocês pediram gimo, vocês pediram cocô. Então tá aqui.
Luiz Felipe, quando a gente marcou o teu papo aqui, foi antes desse rebuliço todo que está acontecendo, né? Eu adoro esses termos eufemistas, né? Esse rebuliço. Sim. E a gente viu aí várias notícias com teu nome, e eu queria entender, eu acho que tem várias perguntas sobre isso, né, Paquito? Que, por exemplo, pegando uma notícia aqui, em meio a casos análogos à escravidão, que a gente vai falar sobre isso, né, que aconteceu lá no Sul, deputado quer fim do Ministério Público de Trabalho, o MPT. Eu queria entender isso. Pode fazer alguma pergunta que o pessoal está fazendo sobre isso e ele responde tudo junto. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do César Calejon, que ele teve mandou ontem pra gente. Ai. Isso. Que ele perguntou durante a live, inclusive, aqui, né? Isso, eu Um beijo pro César Calejon, que é do Galãs Feios. vou... E o pessoal também pode juntar tudo e ele e o Luiz... eu acho que tinha alguém que tinha perguntado aqui, vamos lá. Será que o Vilela usou a lata de gimo que eu dei pra ele de presente? Aqui, putz, Não, eu não se não peguei achar, o nome, depois você eu não acha. peguei o nome da O do galera César aqui, tá fácil, mas teve manda uma galera dele. que perguntou mesmo. Vou mandar aqui do César. Eles falaram de mim essa semana, Galãs Feios? Não vi. Bacana. Um beijo pro César e pro Éder Maldonado. É isso aí. Então, vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Caro parlamentar, qual é o seu objetivo ao reunir assinaturas para extinguir... Caralho, maluco, essa calça dele tá... Porra, tá pequena, hein? Olha onde tá a meia do parceiro, essa canela azul aí de Papai Smurf. Olha isso, velho. Tá meia caneleira de fora. o Ministério Público do Trabalho e as Cortes de Justiça que são especializadas em causas trabalhistas. O senhor não acredita que, ao fazer isso, toda a fiscalização de empresas que utilizam mão de obra análoga à escravidão será comprometida? O senhor defende a utilização de mão de obra da classe trabalhadora que seja... Que delícia ouvir isso, hein? Olha a cara do boy aqui. Como que eu vou responder? A minha mãe só me chamava de príncipe. Não tinha essa parte. Eu vou ter que ser responsável pelas coisas que eu faço? Ah, não! Análoga à escravidão? São duas Tá rindo do que, ô seu palhaço do caralho? coisas. Vamos para a primeira, então. Explica sim, o que... eu defendo a escravatura. Pô, que pergunta, pelo amor de Deus. Pô, é um belo decoro pro deputado, né? Mas vamos pela primeira parte. Vamos pela primeira parte, que é mais inteligente. A primeira parte foi mais inteligente. O que são essas assinaturas? O que eu vou dizer? Primeiro... Vamos dar o contexto, né? Vamos dar o contexto. Teve lá no... Vamos... Nossa. Pô, se algum seguidor aí, alguma pessoa que gosta de audiovisual e não tiver nada pra fazer, quiser aqui, tipo a abertura da Unicu ou do Papo Lúcido, tem uma coisa contexto. Que é sempre isso, né? Ah, gente, vocês não entenderam o contexto da minha fala, né, meu? É o contexto que é a metade do século XIX, realmente. No Sul, o que aconteceu? Vários... Não, vamos voltar antes. Voltar. Vamos voltar no tempo. Senta que lá vem história. Vamos voltar antes do tempo. Então vamos lá. Vamos lá. Em 2020... 2020 foi? Acho que foi 2020 ou 21. 2021. Eu fiz uma proposta constitucional, geral, de uma nova Constituição. Ai, puta merda. É isso que dá, entendeu? O playboy safado virar político, que não tinha nada pra fazer, aí fica aí fazendo merda, né? Parte dessa proposta de uma nova Constituição tinha lá um judiciário novo, que envolve Novos juízes. STF, STJ, Ministério Público, tudo. TSE, Novo judiciário. todas as justiças especializadas, TSE, a Justiça do Trabalho, envolve tudo. Então isso Novo foi em judiciário. 2021. Tá. Ele não falou como é que vai ser esse novo judiciário, né? É mais uma propaganda do grande Adolfo Borges, que é o programa Novo Judiciário, em que a gente vai reformar o judiciário, trazendo novas coisas para o judiciário. E a gente vai reformar todos os novos juízes, e os velhos também. E, na sequência, o que eu fiz? Eu destaquei dessa grande proposta constitucional, destaquei uma reforma do judiciário no ano passado. Eu comecei a coletar assinatura disso em fevereiro do ano passado. E até agora não rolou, né, boy? Pareceu bacana. E em fevereiro do ano passado, 2022,
enfim, era ano eleitoral, não tinha coisa, eu não consegui coletar tanto Só essa estava altura. preocupado com outras coisas. Exato. Eu imagino, devia estar preocupadíssimo. Preocupadíssimo, né? Qual camiseta polo eu vou escolher para ir trabalhar? E a proposta era exatamente essa que eu tô te falando aqui. É a mesma É dessa? a mesma, exatamente a mesma. Então, essa é a história. Ah, não é de agora, então. Não, é claro que não. É óbvio. Pô, melhor ainda, né? Então essa proposta que ele fez não é nem de agora. Ele tá falando que ele já defendia o fim do Ministério Público do Trabalho antes. Parabéns. Claro que não. Ah. Então aí você vê esse pessoal que só se alimenta da mídia. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Acabou? O que era essa Esse é o contexto? reforma? Fazer uma retrospectiva. Tá. Ah, E tá. eu Vamos agradeço até essa oportunidade, de coração, porque eu não sou bom de ficar na mídia social falando tudo que eu estou fazendo. É uma grande crítica que muitos que votaram em mim até Que pedem isso. pedem isso de mim, é verdade. E eu diria que é uma falha minha de comunicação, de ficar mostrando a todo momento o que eu estou fazendo. Entendi. Mas essa É claro, né? Porque dá satisfação. Teu tataravô também não dava. Tua tataravó também não dava. E foda-se, né? Porque é assim que a monarquia funciona. historinha. Tá, vem de lá de trás, do ano passado. Essa é cadência de eventos, tá? Então, esse ano, foi no início do ano, quando assim que abriu, nós estamos em março, então assim que abriu a nossa legislatura, que foi em fevereiro, eu reprotocolei a proposta de reforma do judiciário que estava andando do ano passado. E aí voltou. Aí, quando voltou com mais assinaturas. Entendi. Porque mudou, obviamente, também o contexto da representatividade no Congresso, mudou, então veio mais assinaturas, etc. E eu acho. E de novo, né? Essas assinaturas que provavelmente, né, dado o alinhamento ideológico aí do Pipo, vou chamar ele de Pipo Bragança, tá? Dado o alinhamento ideológico do Pipo Bragança, deve ser só coisa boa. Deve ser algo do tipo instituir um tribunal inovador. Esse tribunal vai ser responsável por julgar todos os eventuais desvios comportamentais que a sociedade brasileira pode ter. O nome desse tribunal é Santa Inquisição. Beleza? Bacana. Esse tribunal se chamará Direito Divino dos Reis. Agora eu vou especular. Eu acho que esses que... primeiro, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é a cadência de eventos. Segundo ponto. Cadência de eventos. Ampla. É isso que eu quero entender. O que é? Porque uma fala reforma... do fim do ministério. É um nome... Vilela, é um novo judiciário. Pois é, mas isso é um apêndice do negócio. Isso é uma parte detalhe menor do projeto maior. O sonho de uma noite de verão. É reformar todo o sistema judiciário. Reformar a nomeação para o STF, dar mandato para os juízes do STF, só nomear juízes. Então, até valorizar o sistema judiciário. Então, colocar o juiz ali com... Vale dizer aqui uma coisa que é importante, que é o STF é o órgão da nossa república, é o órgão que tem o menor processo de participação popular. Esse é o menor que existe, de fato. São indicações, né, que vão até a aposentadoria compulsória, mas aí mudar mandato, né, indicar juiz, vai indicar assim, o Sérgio Moro. Nossa, imagina o Sérgio Moro, nossa. Com uma carreira Mas até agora não falou nada, né? finda de você poder ser um juiz do STF, né? Você vai galgando espaço ali, você chega a um ponto que você pode ser selecionado para ser um juiz do STF. Acabar com essas nomeações de fora para dentro. Sim. A mesma coisa para o STJ. Então, isso É tipo um processo de construção de carreira, é isso? Então somente os juízes que vão ter uma carreira jurídica específica que vão poder ascender ao STF ou ao STJ? Entendi. Bacana. É como se... É isso, é a meritocracia jurídica, né? É a meritocracia do judiciário. Não que eu acho que o sistema de nomeação agora seja bom, porque ele não é. Mas isso daí também não é solução de porra nenhuma. são, eu diria que, propostas de melhoria, de modernização do sistema judiciário. Pronto, Por que melhoria. que a gente olhou o Ministério Público e falou o seguinte... Não é só o Ministério Público. Caralho, veio um arrotão agora, hein? Ó, se liga. Por que a gente olhou o Ministério Público e falou o seguinte... Não é só o Ministério Público. Caralho, moleque, veio ali um dragão, mano. Tava ali o Smog dentro do People. O sistema judiciário também. E falou o seguinte: por que tem essas justiças especialistas, né? Tanto de trabalhista como eleitoral? Por que existe isso? Por que um juiz comum, capacitado em obedecer às leis, em representar as leis, em interpretar as leis... Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos deixar o Pipo terminar, que eu tenho certeza que vai vir depois alguém. Você não deixa o príncipe terminar de falar, né? Oh, que saudade, né? Que saudade dos Montes Urais, que saudade. Leis.
Por que ele não pode interpretar uma lei trabalhista? Ele pode. Por que ele não pode interpretar uma lei eleitoral? Ele pode. Não é tão complicado assim. A lei não pode fugir da nossa consciência, da nossa capacidade de avaliação. Gente, pelo amor de Deus, os juízes brasileiros são formados nas escolas mais reacionárias que existem, tá ligado? Toda essa perspectiva que ele tem, né? O juiz tem a capacidade de analisar uma lei trabalhista. Sim, ele pode ter, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, que a medicina tem um aspecto geral de atuação e aí você tem especializações, significa dizer também que existem processos que são determinados e que são específicos para juízes de determinadas áreas. Não faz sentido isso, porque aí você cria todo um processo de interpretação de uma lei, de gestão da lei, do direito, enfim, de uma forma generalista e que muitas vezes não vai lidar com as determinadas contradições e os pontos fundamentais. Mesma coisa, pô, se tu tá com um problema, sei lá, de pele, você vai no médico, você vai aonde? Você vai no geral? O médico geral pode te dar um panorama. Mas quem vai responder de forma especializada aquele processo vai ser um dermatologista. Da mesma forma, se fosse isso, existiria o curso de Direito para fazer Direito. Direito na Unicu. Era melhor o Pipo inaugurar o curso de Direito da Unicu. Direicu. É isso. Não existiria Direito da Família, do Trabalho, não existiria nada disso. Porra, você faz uma formação generalista e já era. Tem que ser uma coisa mais carnal, mais visceral. Mais carnal. O termo jurídico que ele escolheu foi carnal. Se você for pensar sobre a interpretação da lei a partir de uma perspectiva carnal, visceral, essa coisa meio da consciência e tal, é só a gente ver a forma como os juízes tratam todas as questões de justiça no Brasil. Ver como é que, por exemplo, o juiz tratou a questão da Mari Ferrer, do Café de la Musique. Vocês lembram disso? Ou como que os juízes lidam com assassinato das pessoas em confrontos com policiais. Como que os juízes lidam com a questão trabalhista. Pô, é só você ver a questão trabalhista do que foi das vinícolas, caralho. Trabalhadores foram indenizados em o quê? 30 mil reais? Qual que foi a mensagem que passou disso? Que a escravidão compensa. É isso, né? O faturamento da Salton foi pra casa do caralho. E os trabalhadores em condição análoga à escravidão vão ganhar 30 mil reais de indenização. 10 mil reais, é pior ainda. 10 mil reais. A garota que roubou 1 milhão de reais vai voltar pra universidade, porque ela não representa um risco, mas ao mesmo tempo é o mesmo tipo de juizado que encarcera a juventude negra com prisão preventiva por posse de 1 grama de maconha. Pô, você vai falar pra mim que a lei não tem um viés racista? Que a lei não tem um viés problemático sobre a sua interpretação e sobre a sua análise? Pelo amor de Deus, mano. Né, da intuição geral da população. Intuição geral? Do escopo de interpretação de um juiz. Então, todo juiz. Não, e aí o problema é justamente esse, né? Você achar que a justiça dá pra ser feita a partir do escopo de interpretação de um juiz. Se fosse assim, o Sérgio Moro estaria certo. O Sérgio Moro estaria certo. Mesmo ele tendo feito todo o processo ilegal pra cacete, e se você não tem um órgão que fiscaliza esse processo, você tem... Aí sim você tem uma ditadura de um judiciário que é, velho, pelo amor de Deus. O juiz deveria poder fazer lei trabalhista. É mais fácil você pegar um baralho de tarô e jogar. Você pega aí as pedrinhas, joga, aí você fala, pô, vou decidir uma coisa aqui. Esse é que é o ponto. No fundo, você está incorporando o PowerPoint, os juízes trabalhistas dentro da justiça comum. Então você está ampliando quem pode também olhar essa questão trabalhista. Mas você não está estrangulando não. Porque eles já estão tão cheios de... Não é melhor ter uma coisa específica só para trabalho? É isso que tá. Tem até uma pergunta de uma... Depende de quem você pergunta. Já fala assim, tá estrangulado? Então... Ah, não, tá estrangulado. Aí você fala pergunta pro outro e fala assim, não tem nada. Os caras não fazem nada. Tem uma amiga... Não, isso é mentira, porque a maior parte dos processos, sobretudo processos penais no Brasil, estão completamente estrangulados mesmo. O bagulho não anda, velho. Não funciona. Tem gente que passa de prisão preventiva na cadeia o tempo esperando o julgamento sair. As leis trabalhistas sofreram mudanças que agora os casos trabalhistas acabaram. Não tem aquele volume todo que tinha antes. É por causa da reforma trabalhista, né? Que fudeu completamente o trabalhor. Mas você vê, gente, como todas as coisas estão articuladas... A reforma trabalhista, que agora coloca o ônus da representação para o trabalhador, né? Se alguém do direito estiver falando merda, é isso que eu sei da reforma nessa questão jurídica. É isso que eu sei. Se alguém estiver falando merda, comenta aqui embaixo, depois eu fixo o comentário. Mas o que eu sei é que o trabalhador agora, ele tem que arcar com os custos caso ele perca, privilegiar a negociação direta com o patrão, né? E o patrão vai ter sempre razão, porque quem paga a banda escolhe a música, tá ligado? Entendi. Então, as leis trabalhistas estão mais flexíveis, estão mais, eu diria que... em linha com o que talvez o empresariado precisa. Não. Aí o Pipo acertou. A reforma trabalhista está em pleno alinhamento com o que o empresariado precisa e quer. Ali você acertou. A reforma trabalhista é linda para o empresário. Uma merda para o trabalhador, linda para o empresário. Parabéns, Pipo.
O vendedor precisa para poder empregar, senão ninguém empregava mais. Só Mas deixa eu ler. Claro, é a pergunta exatamente da minha isso. amiga aqui, que Mais uma vez a árvore do emprego ataca, né? Curso de botânica do emprego na Unicul. é advogada, ela é em cima disso mesmo, né? Pergunta da doutora Renata Galdin, que está morando nos Estados Unidos agora. Instagram dela, aliás, sigam lá, @doutora, DRA, né? Renata Galdin, sobre a PEC de modernização da Justiça. Deputado, o senhor acha mesmo viável que a Justiça do Trabalho, que tem um dos maiores fluxos de processos do Brasil, seja transferida para a esfera de justiça comum, já que os juízes trabalhistas mal conseguem dar conta dos processos da sua própria esfera? Pois é, você que é não o que a acha, gente está falando. você não acha que deveria ter mais juízes nas causas trabalhistas? É isso que eu tô falando. Não é isso que você está falando, ô Camisa Polo. Você está falando que vai haver uma transferência de jurisdição. Tá falando bonito, tô falando bonito hoje, hein? Puta que pariu. A transferência de jurisdição do campo do trabalho para o campo da justiça comum. Você quer formar mais juízes para poder julgar melhor as leis trabalhistas? Com mais velocidade? É só fazer mais concurso, fazer mais formação, ampliar o número de tribunais, acelerar o processo. É melhor, né? Entendi. É incorporando a justiça trabalhista dentro da justiça comum. E aumentando... Você vai ampliar. Todo juiz agora pode tratar de lei trabalhista, não só o juiz do trabalho. Esse é que é o ponto aqui. Agora, criar uma narrativa, óbvio, e quem é que deve estar É sempre a narrativa, né? por trás disso são os próprios juízes do trabalho, que não querem perder o seu feudo. Eu vou usar essa palavra aqui. Eu até vou falar de boca cheia, porque o monarquista falar que o juiz não quer perder seu feudo é de fuder, né? Aqui pariu, é de cair o cu do bumbum. Meu Deus do céu. Tá. Não quero perder seu feudo, a sua zona de controle, zona de conforto. E eles estão falando, não Porque o seu tataravô perdeu, né? queremos ser incorporados na justiça comum, não queremos isso para nós. Como se fosse algo abaixo deles. Como se eles fossem... Como se eles fossem especiais. Olha, não, tratem. Por que não conjunto? Também a questão eleitoral. Você não seria capacitado muito mais? Você não teria mais poder se você pudesse ver mais coisas? Não. Porque o que é? Ele vai criar o conceito juiz TechPix. 12 funções e não é bom em nada. Você pode fazer o trabalhista, você pode fazer o eleitoral, você pode fazer o civil, você pode fazer o criminal, você pode fazer tudo. Aqui não, estamos criando uma especialização, uma redundância até em alguns pontos de burocracia. E qual o ponto aqui? Eu quero mais eficiência, eu quero que a população... Você quer mais eficiência para que a justiça funcione melhor ainda para você, né? Ô calça engomada. Como eu vivi muito tempo fora, eu tive uma experiência muito positiva nisso, apesar de eu não sabia muito menos, mas eu consegui em pouco tempo, morando em um país, morei na França, morei na Suíça, morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos. Não, é isso aí, uma pessoa atenta com os problemas do Brasil, né? Com o dinheiro da herança do vovô fica tranquilo, né? Aí fica fácil. O príncipe herdeiro, deputado federal na República Monarquista. Ai, meu Deus do céu. Eu conseguia, até um pouco tempo na Alemanha, mas eu conseguia rapidamente entender como é que funcionavam as coisas, sabe? Você tem uma noção de como é que funciona, como é que funciona o judiciário, como é que funciona ali o presidente. Em pouco tempo você capta isso. No Brasil até hoje eu não entendo. Você tem caixas pretas de poder, caixas pretas que ninguém mexe. Eu gostei que ele falou, lá nesses lugares você entende, né? Tem o presidente, o juiz e tal. E ele não falou mais nada. Ele vai falar o quê? O juiz na Alemanha, ele julga. E nos Estados Unidos o juiz julga também. E o presidente dos Estados Unidos? O presidente é o poder executivo. E na Alemanha? Pô, também. E no Brasil? O juiz faz no Brasil? Não sei. Nesses negócios, é claro que não mexe, porque são sistemas fechados, como eu mencionei. Não tem soberania popular, então você não tem abertura para transparência de como é que funciona. Não tem soberania popular. Reforça aquele ponto que eu disse. O judiciário é o poder que tem menos acesso de soberania popular. Camarada Pipo? Ó, Pipo, dá tempo de você terminar igual o último imperador chinês. Não é? Dá tempo. As coisas por dentro. Então eles criam primeiro eles criam mais poderes para si próprios, que tem sido a evolução do poder judiciário. O poder judiciário é tipo um Pokémon. Eles têm aumentado no seu poderio, sem limite nenhum. Exatamente. O que a soberania popular fez com a monarquia na França? Sem limite constitucional nenhum, violando limites constitucionais até. E ninguém fazendo, a chancelaria falando assim, peraí, pessoal, tá demais, vamos. E eu já até pedi para juízes fazerem isso, até juízes do STF, fazer, poxa, por que vocês... Agora que o Pipo pediu, vai. Vocês não fazem uma proposta de reforma do judiciário?
Você quer que venha deles? Que venha deles. Eu sou deputado, eu sou leigo nessa questão. Eu estudo, né, constituições, eu virei mais, eu diria que tenho me empenhado os últimos 10 anos nisso. Eu deixei de ser empresário, agora estou sendo isso aqui, um representante. Pô, o Pipo também é o ser humano TechPix, né? É monarquista, deputado, viajador, conhecedor do judiciário, apreciador de calça apertada, grande apreciador da monarquia francesa. Mas na minha análise está nítido que isso é um gargalo para o nosso Estado de Direito evoluir. A gente não tem o Estado de Direito. Um dos grandes violadores do Estado de Direito é o Poder Judiciário, quando ele se avoga essas arbitrariedades de interpretação de leis vagas, que são criadas muitas vezes em propósito para atender até o próprio Judiciário, para que eles possam continuar sendo arbitrários no seu julgamento. Então, temos que limitar isso. Tá? Como qualquer Não é limitar como, a partir do quê? Ele não vai falar. analista de fora vai ver isso. Até o ChatGPT está dizendo... Aí, chat, vocês citaram o ChatGPT, hein? Ele estava atento aqui na live. A gente precisa fazer esse tipo de controladoria. Então, na linha temporal... Na linha temporal... Exatamente. Eu acho que a gente pode inaugurar que ele é o nosso monarca segundo, né? Isso vem antes desses casos no Sul de trabalho análogo à escravidão. Porque até agora ele não falou de... Esse é o ponto. Essa proposta de emenda. Exatamente. E por que estão ligando? Por que estão ligando? Boa pergunta. Eu posso especular tanto quanto você. Tá. Eu tô aqui assistindo esse negócio e falei, cara, como é que esses caras começaram a vincular isso com análogo escravo? Não é possível que ele meteu essa. Vamos ouvir de novo. Vamos lá. Vamos lá! Ficar doente. Boa pergunta. Eu posso especular tanto quanto você. Tá. Eu tô aqui assistindo esse negócio e falei, cara, como é que esses caras começaram a vincular isso com análogo escravo? Mas por que tá fazendo isso agora e não fizeram isso lá em fevereiro de 2022? Quando eu comecei a coletar assinatura, quando eu fui nas minhas redes, falei que ia fazer propósito de reforma do justiça. Não tem quem me Mas segue isso no tem a Twitter, ver? que me segue... Sabe por que não tinha em fevereiro de 2022, ô Pipo? Porque o teu presidente, o Jair Bolsonaro, além de ter destruído o Ministério do Trabalho, também promoveu uma diminuição gigantesca nas verbas ao combate e na fiscalização do trabalho escravo. Houve um corte de verba gigantesco, tá ligado? É por isso que não teve. Por isso que não saiu. Vê que eu tô um tempão falando disso. Por que não vieram falar antes? É porque agora eles têm uma boa causa para bascular, e como eu sou da ala que eles querem oprimir, que é a ala da oposição, vamos oprimir essa oposição aí, ó. Eu tô oprimido. Escravocrata, família tradicional, elite brasileira, vamos, esses caras não podem ter poder de jeito nenhum. Concordo. Até agora... E esses caras é do mal mesmo, hein? Esses caras querem o mal pra todo mundo, hein? Quer reescravizar todo mundo e ainda se validam de uma interpretação histórica totalmente errada. O cara lá, escravocrata, que nem a família dele era, ponto. Ele vai falar que a princesa Isabel libertou os escravos. Ele vai meter essa. Ele vai meter a narrativa da tia Amélia da primeira série. Aí já começa uma imbecilidade em cima de uma burrice, tá certo? Então a gente tem que ver isso de uma Ele não refutou. maneira muito mais isenta e objetiva. Neutra. Tanto na causalidade da coisa, quanto no propósito da reforma do judiciário, que é importante para a nossa legislatura discutir isso. O nosso Estado de Direito não vai melhorar, muito pelo contrário, ele vai piorar se a gente não fizer uma reforma do judiciário. Além de outras reformas que a gente tem pautado. Pô, é isso, né? O cara é um técnico. Ele é o técnico que não sabe de nada. 3 emendas constitucionais em processo de coleta de assinatura. Tem a Não, esse interfone era da casa do Vilela. reforma tributária, que por acaso foi aprovada em comissão especial. Então, todas as minhas propostas, o viés são de estabilizar um modelo que está mal feito. Mas isso. só para deixar Mas não era mudar o modelo? Eu tenho que se decidir, Pipo. Não dá pra entender. claro, então, eu sei que às vezes o básico a gente tem que falar. Mas essa proposta de emenda, ela não facilitaria ou dificultaria de não deixar que isso aconteça. Esses absurdos que aconteçam, que eu acredito que também você... Absolutamente, né? Claro. Não, para deixar claro para... seja bem claro. Vou deixar claro. É isso, né? Até o Vilela, velho. Até o Vilela. Entendeu? Esse é o estado das coisas que a gente chegou.
Esse é o estado das coisas. Tem um livro bem bacana sobre escravidão, que chama Crime e Escravidão, da Maria Helena PT Machado, que ela fala sobre como o processo de... ela faz uma análise ali de como aconteciam os crimes e como eles estavam relacionados a um processo de organização social da escravidão no Brasil. Maria Helena PT Pereira Toledo de Machado, alguma coisa assim. Maria Helena Machado você vai achar. Tem o próprio Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que ele debate essa questão, que é bastante interessante. E eu tenho mais aqui na estante, mas eu não lembro agora. Mas enfim. Porque a gente já viu que... Tem que falar mesmo. As coisas, quando não são óbvias, precisa fazer elas mais óbvias. Porque ela não é óbvia, né? Porque você falou que você quer excluir o Ministério Público do Trabalho. Essa é a questão central. A proposta de reforma do Judiciário ela é mais ampla e ela não visa acabar com a Justiça do Trabalho. Ela visa incorporar a Justiça do Trabalho dentro do Judiciário como um todo. Acabar com a Justiça do Trabalho, portanto. Não dificultaria, então... Não dificultaria nenhuma ação nesse sentido. Igual a que foi feita no Sul, Sei. dentro do novo modelo. Não. Nada, Claro zero. Não. Zero. É eles que estão dizendo que dificultaria. Claro, né? Porque a gente viu que já com a Justiça do Trabalho, só com o desfinanciamento, o número de fiscalizações acabou, o número de trabalhadores colocados na condição de escravidão disparou, mas não vai atrapalhar, não. Baseado em quê? Agora a pergunta é para eles. Exatamente. Então não é para mim. De onde vem esse movimento da galera defender que os conservadores foram a favor da abolição? É a narrativa histórica falsa, né? Basicamente é isso, né, gente? Tanto que a própria elite do café, né? Eles têm um apelido muito gostoso que se chama Republicanos da Última Hora, porque tentando ali consolidar um pouco e diminuir as contradições sociais que estavam se abatendo ali no processo na década de 90 do século XIX, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? Mas o movimento abolicionista já estava atuando há muito tempo. Muito tempo. Desde princípios jurídicos com a atuação de gente como Luiz Gama e André Rebouças, por exemplo, desde o processo de libertação de escravos através de rebeliões no campo, na cidade, da organização de sociedades secretas. Então, tanto que quando a Lei Áurea foi assinada, boa parte dos escravizados brasileiros já nem estava mais na atividade do campo, já se encontrava inserido nas atividades urbanas, tá ligado? Então, isso é o que eu tô falando só do século XIX, né? Fora todas as comunidades quilombolas que existiam, todos os remanescentes do quilombo dos Palmares e toda a luta anti-escravocrata que existia no Brasil colonial há muito tempo, tá ligado? É que os conservadores tomam essa pauta pra eles pra não ficar feio, né? Pra não ficar feio, né? Tem até canalzinho de história aí de bolinha, tá ligado? De bolinha, que fala que não, imagina, os portugueses não tiveram influência no processo de ampliação e de destruição da África a partir do estabelecimento do comércio de escravos. Né, Império Zadê? Eu tô dizendo aqui como reformador do modelo, eu tô dizendo assim, eu não vejo por que esse tipo de prática precisa ser destacada. Eu acho que poderia ser de todo juiz. Todo juiz deveria ser capaz de ver leis trabalhistas, defender leis trabalhistas. Eu acho que sim. Assim como todo promotor do Ministério Público. Eu acho que sim. Eu estou olhando o modelo, eu não vejo por que ter a especialização. Assim como as leis eleitorais. Não vejo por que a lei eleitoral tem que ser só o TSE que pode avaliar isso. Acho entendi. O juiz... Botar aqui o tribunal da Unicu para analisar o TSE. Também poderia. Qualquer juiz deveria. Mas você chegou a falar com especialistas? Claro. Não foi, você acha... Você acha que eu não falei? Eu acho. Eu acho. Não, em relação ao Ministério Público do Trabalho, se não iria dificultar mesmo. Foi feito por ele. Eu falei aqui com o grande juiz Tomás Turbano, né, um grande jurista aí do direito internacional. Falei aqui também com a jurista Paula Tejano. A Paula é uma especialista muito grande em teoria do direito, né? E também falei com o grande jurista de descendência chinesa, Chu Paqui. Esse juiz também é famoso internacional, né? Sobre a questão do direito. Foi feita uma... Todos formados onde? Todos professores. Jacinto Machado é foda. O grande jurista japonês Sujiro Kimimami. Cara, vou contar uma história. Uma vez, acho que foi ano passado, 2 alunos meus do colégio que eu trabalho fizeram as camisetinhas lá do Interclasses, né? E 2 moleque não colocaram atrás da camiseta Sujiro Kimimami. Um botou Sujiro e o outro Kimimami. Velho, essa juventude vem forte demais, velho. Não tem como. Velho, quando eu vi aquilo... Não, ídolos em absoluto. Ídolos da nação brasileira. Levei pra coordenação? Eu dei um prêmio pra eles, tá doido? Vou punir alguém por ser um gênio da criatividade? Jamais. Uma pesquisa
no que deu? Não deu nada, porque ninguém percebeu. Porque como eles estavam com as camisas separadas, né? Eles jogavam em posições diferentes, ninguém entendeu, assim. Tipo, só falou, Sugiro ou Kimimami. Tipo, era algo assim. Não era exatamente Sugiro Kimimami, mas era algo assim. Cara, foi muito bom. Pesquisa. Não, que pesquisa. Foi feito por aquilo que é de bom senso de pessoas que eu confio. Eles mesmos. O bom senso de pessoas que eu confio, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Pessoas de bom senso. Monark, Paulo Cogos, Thiago Braga do Império SAD e o tabuleiro Ouija do Dom Pedro II. Falam. Não é eles mesmos. São... Dentro do Ministério Público você vai ter gente que vai apoiar. Ah, dentro lá mesmo claro, já tem. Claro. É claro, o Ministério Público não é a prova de idiota, né? Claro, dentro tem gente que vai apoiar e tem gente que vai resistir agora. Veja que nível que eles resistem. Esse aqui é o ponto que é o mais... que é o que me tira ânimo de fazer o que eu tô fazendo. Pô, então eu espero que isso continue, né? Pra tirar o ânimo totalmente. Ao mesmo tempo não me afeta, mas ele me tira o ânimo porque o outro lado, ele apela pela ignorância. Ele apela pela indecência. Joga sujo. Você quer por que ele não debater tá as ideias. Ele joga sujo. Mãe! Joga sujo, mãe! Por que não debate? Eu acho, tô olhando isso, sou um deputado eleito, eu percebo isso, fiz Porque ninguém apoia essa porra, só o setor mais reacionário da sociedade brasileira, que é o do qual você faz parte. uma análise, fiz uma proposta, estou coletando assinatura, tem outros deputados que também acreditam nisso. Então, tem legitimidade em por que você não quer debater isso? E ao invés de debater, ele fala o seguinte: você é escravocrata! Sim. Você quer acabar com a justiça do trabalho para acabar Sim. com a evolução do avanço de Sim, mas é exatamente Ele não isso. discute isso como pessoa civilizada. Esse tipo de... Pessoa civilizada. É claro, né, Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Eu fico pensando qual que é o seu critério de pessoa civilizada, né? Qual que é o critério da monarquia brasileira de pessoa civilizada? Qual que é o critério de civilização que a monarquia impôs em vários países da Europa, suprimindo todo o seu povo a uma condição de trabalho terrível? E pior ainda, como é que é o conceito de civilidade quando a gente para analisar histórias de monarquias maravilhosas, como a monarquia belga, que transformou o Congo, aquela região central, na propriedade privada do rei Leopoldo II, do qual, inclusive, o teu tataravô, era pertinho aqui, viu? Pertinho do rei de toda essa merda desses lugares. O conceito de civilidade desses monarquistas é esse. É o conceito da colonização, da escravização, do elitismo, do racismo, da sociedade patriarcal, de tudo isso. É uma boa civilização. É isso aí. É esse tipo de civilização. Esse é o critério civilizatório de gente assim. De gente que apoia o Bolsonaro. É o critério civilizatório de alguém que é apoiado pelo Marcos Feliciano, né? Esse ser humano, né? É o molho do fascismo. de esquerda é o que está defendendo o Ministério Público do Trabalho. Esse tipo de Por que esquerda, será? que é destrutivo da Constituição, é que está defendendo um conservadorismo dessa porcaria que a gente vê, que é a nossa Constituição, que está toda retalhada por grupos de interesse. Que tem falhas graves. Tem falhas graves. Falhas graves. Esse tipo de esquerda, então você veja, eu diria até demérito para os juízes que estão dando vozes a esse tipo de narrativa, de vir acusar, de fazer uma acusação. Exatamente, como diria Djavan em Samurai, vai se fuder. Pessoal tentando me desmotivar. Agora, a notícia aqui para todos esses é que eu já nasci criticado. Né? Por que não ficou exilado na França, hein? O que essas porra vem fazer no Brasil? Parça, tu é herdeiro, tu não faz porra nenhuma da tua vida. Para de encher o saco, velho. Vai montar cavalo, vai, sabe, caçar com arco e flecha, sei lá, com estilingue, jogar Super Mario. Para de encher o saco, velho. Acostumado com 54 anos, meu cara, desde pequenininho. Desde pequenininho. É cada uma, viu? Então, eu nem teria optado por entrar na política se eu tivesse alguma sensibilidade para isso. Se eu sofresse com esse tipo de ataque, falou que eu era, não sei o quê, falou que não sei o quê. Pode vir. Se você vai para esse lado, eu não temo. O que eu gostaria de ter realmente é um embate à altura do desafio que eu coloquei na mesa. Vamos discutir se a gente precisa... A gente pode decidir isso numa luta de boxe entre Jones Manuel e Pipo Bragança. Luta de boxe entre esses dois para decidir se a justiça do trabalho vai continuar existindo no Brasil.
Porra, ia vender ingresso, hein? Separar se a gente, primeiro, precisa de uma reforma do judiciário ou não. Segundo, se a gente pode pegar essas parcelas do judiciário que hoje são especialistas e incorporar na justiça comum, por que elas estão destacadas, se de fato vale a pena ou não manter assim. Que saudade de uma soberania popular, hein? E qual é o benefício para a sociedade que é argumentativo versus o que um juiz comum não pode fazer. Né? Então temos que discutir isso, porque quem está pagando a conta somos nós. Eu paguei muita conta como empresário, você deve estar pagando, não sei se você é empresário. É né? sempre Você isso, paga a conta, você sempre paga meu sobre salário, isso. você paga todo o juízes, você paga tudo isso. Então você deveria ter uma chance. Paga Peraí, o por que Paquito, você... mesmo ele não fazendo o trabalho dele direito. Você deveria estar perguntando, peraí, por que vocês se organizaram assim? Você que deveria estar cobrando, como cidadão. Assim, por que vocês estão se organizando assim? É melhor para mim, como cidadão? É que a gente não pensa, né, nessa perspectiva individual da cidadania, né? É sempre uma parada coletiva. Se o cara acha que o empresário sofre, pô, por que o Pipo Bragança não vai passar uma colônia de férias numa vinícola? Não vai passar uma colônia de férias construindo uma ferrovia no meio do Pantanal? Ele não vai fazer isso, hein? Eu acho que é bom, né? Eu vou estar mais bem representado, eu vou estar mais bem defendido. E empresário não paga porra nenhuma de imposto, tudo evasão fiscal. O grande empresário, né? O pequeno empresário se fode pra caralho. O grande empresário, que é quem concentra a riqueza brasileira e que consegue, a partir do funcionamento normal da legislação, pagar 10 mil reais de indenização pro trabalhador que estava em condição escrava, vive muito bem, obrigado. Você acha que vai acontecer alguma coisa com a família Salton? Você acha que vai acontecer alguma coisa com a família Aurora, com essas empresas tudo? Não vai acontecer porra nenhuma, velho. Porque o bagulho é esse, tá ligado? O bagulho é esse. E foda-se, velho. Esses direitos aí que vocês estão, da maneira que você usa a Constituição, isso é do meu benefício ou é em meu detrimento? É esse tipo de análise que a sociedade precisa se cobrar também nesse ponto. Como se todo cidadão, né, fosse um cidadão da mesma maneira e pertencesse à mesma classe e pertencesse ao mesmo grupo, tá ligado? Porque a justiça no modelo burguês, como ela opera, ela funciona, ela tá muito bem obrigada para os empresários. Como ele já falou, tá muito bem obrigado para todas as instituições que ele consegue ser beneficiado. Agora, o mesmo cidadão que é um jovem negro trabalhador de uma periferia, também é cidadão, né? Ele vai ter a mesma análise? Ele vai pensar a mesma coisa? Claro que não, né? Porque a justiça vai ter um peso diferente para esse trabalhador, vai ter um peso diferente para essa pessoa. Gente, isso é uma coisa importantíssima. A justiça não é neutra. A letra da lei não é neutra. O professor Alisson Mascaro fala muito sobre isso, que a gente não vive sob o Estado democrático de direito, né? Como se o direito fosse uma entidade de valores que circula pela nossa cabeça e que não é pautado pela materialidade, pela definição das relações sociais do mundo. A gente vive no Estado do direito, sob o direito burguês. Sob o direito burguês que defende a propriedade privada a unhas e dentes. Tá ligado? Mas vou ainda dar o contexto. Tá. Essa não era. Isso nem era o intento da proposta como todo, isso é um intento secundário. Do Ministério Público do Trabalho não era. Era secundário. O principal era a gente fazer. Era revigorar o sistema judiciário, trabalhando no STF, transformando o STF em corte constitucional, tirando poderes do STF. Tá aí o maior perdedor de poder não é o Ministério Público, é o STF que vai tirar poderes do STF, transferir para a Justiça Comum e para outras esferas da Justiça muito das coisas que hoje o STF concentra. Então hoje ele concentra não só a avaliação da Constituição, que deveria ser o seu principal, ele concentra civil, trabalhista, concentra tudo, criminal. Então ele tem ali um gargalo que se cria, por isso que ele tem lá 400 mil casos, tudo acaba no STF. Tudo caso acaba, a última instância é o STF, não deveria ser. O STF deveria ser simplesmente uma casa de análise de temas constitucionais. Uma vez que a gente fizer essa grande reforma, pronto, o Brasil começa a mudar, né? Pronto. Era igual com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, depois que a gente tira a Dilma. Não, é isso. Agora vai. Começa a ter um pouco mais de estabilidade, na minha opinião, entre os poderes, né? E você dá uma legitimidade maior. Verdade, ninguém pode criticar isso do Pipo. O maluco é profissional no Lero Lero Generator. Pipo Bragança fez curso na Unicu de desenvolvimento do Lero Lero Generator ChatGPT. Ao poder judiciário, quando você só escolhe juízes para o STF e só escolhe juízes para o STJ, que é outros aspectos com mandato.
E não tão longo. Tudo isso está nessa proposta Tudo de está emenda. na proposta, ninguém vê isso. Todo mundo vê, é o escravocrata, que não sei o que, que é uma parcela pequena. Que é uma parcela pequena, ele nem nega isso. E como está essa votação? Quantas assinaturas tem e quantas precisa? A última vez que eu vi, a gente estava com quase 80. Mas certamente que a gente precisa de 171. Tá. Mas certamente que com essa ação, muitos deputados vão ficar intimidados. Por que será, né? Eles vão falar, poxa, porque como a proposta é grande, e o que eles viram? Eles nem viram isso, eles nem viram essa questão do Ministério Público, não era isso que eles viram. Entendi. A maioria dos deputados que assinou porque entendeu que, não, realmente, a gente vai melhorar o poder judiciário, vamos poder colocar ali juiz de fato no STJ e no STF. É verdade, porque o Alexandre de Moraes, até outro dia, vendia milho no pratinho na frente do metrô. Era exatamente isso, né? Tipo, essa competência, né, da meritocracia do juiz não faz o menor sentido, velho. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não é que a pessoa que é juiz, que ela tem mais especialização, ou que ela tem mais saberes, que vai poder garantir com que ela seja um melhor juiz no STF. Isso é uma falsa percepção. Melhorar a nossa valorização, né, do poder judiciário com isso. Então, isso que eles viram. Eles não viram essa parte. Só que, como é um feudo, e é defendido aí por... E por que você não tá feliz de ser um feudo, né? Enfim, a hipocrisia. Por juízes que não querem perder aí sua zona de controle. Então, eu imagino que eles estão apelando para esse tipo de tática. Comigo não vai funcionar, mas funciona com os outros deputados, né? Quem assinou? Alguns deputados, eles foram mais da base conservadora? Não, teve até pessoa de centro-esquerda, teve. Mas eu sinto por eles, porque eu vejo que... Eu imagino que ele deve pensar que o cara de centro-esquerda é, sei lá, o Eduardo Bolsonaro, né? O Pipo Bragança deve achar que o deputado aqui, o deputado Nicolas Ferreira é o nosso deputado de centro-esquerda. É a Tabata Amaral, né? Exatamente. É o do Bolsonaro aqui, é o centro-esquerda. São pessoas que eu estimo, alguns que assinaram, que eram da esquerda, são pessoas que eu valorizo até como jurista. Entendi. E ele, quando olhou a proposta, são pessoas que leem, a proposta é grande. Mas eles leram tudo, viram, não. E eles demoraram para assinar, é engraçado. Muitas propostas que aparecem para apoiamento, geralmente não são tão extensas. Então você, em 2 parágrafos, 2 artigos, uma justificativa de 1 página e meia, entendi, legal. Mas aqui está falando de 15 páginas de texto constitucional que é alterado, uma justificativa de mais 5, 10 páginas. Então, é um documento maior. E eles e informação importante, o STF só julga casos constitucionais, independente da matéria civil, criminal, etc. Só vai para o STF se ferir a Constituição Federal. Perfeito. Tomaram tempo. Graças a Deus acabou. Meu Deus do céu.